Oi, gente, chegamos à aula 6. Vamos falar hoje sobre o Evangelho de João. Vamos lá. Vou começar lendo esse trecho do Evangelho de João e vamos analisar juntos. Se encontra em João, capítulo 20, versos 1 e vou até o verso 18, pulando alguns. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E eles lhes perguntaram: Mulher, por onde? Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, desculpa. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus então disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Uma coisa que são algumas coisinhas que são pontos interessantes para a gente refletir. Jesus havia sido crucificado há 3 dias. Ele tinha sido colocado numa cruz, foi torturado, foi julgado, torturado, colocado numa cruz, que era uma forma muito cruel de se fazer uma morte, porque a pessoa era pendurada pelos braços de tal maneira que todas as suas costelas apertavam o seu pulmão e a pessoa morria sufocada, uma morte longa, muito complicada, muito dolorida, que demorava às vezes dia inteiro, às vezes dias inteiros, a pessoa ficava em agonia, em sofrimento, até que ela desfalecia por completo. Então é uma forma muito cruel. Jesus havia sido colocado naquela situação e como ele estava muito debilitado, ele faleceu muito rapidamente e todas as pessoas que estavam ali viram isso. E a crueldade envolvida na situação foi tamanha que feriu todos aqueles que gostavam dele, principalmente os seus apóstolos, seus discípulos. Esse era o primeiro dia depois do sábado, né? Jesus é crucificado mais ou menos na sexta-feira, o dia antes do sábado. Passa o sábado em que os judeus não podem trabalhar, não podem, têm que guardar. Quando chega domingo cedo, Maria levanta e vai até o sepulcro. E ela chegando lá no sepulcro, a ideia dela era pedir para retirar o corpo, né, até terminar o embalsamamento, né, a parte de perfumes e tudo mais. E depois disso, ele podia ser, aí podia ficar lá, né, no sepulcro normalmente. Interessante pensar que quando a mulher fazia isso, ela se tornava impura, ela tinha que ficar passando por todo um ritual de purificação bem complicado. E mesmo assim, Maria Madalena não teve esse tipo de restrição, ela queria realmente fazer isso no corpo do mestre. Depois, no meio de tudo isso, o medo que as pessoas tinham de que houvesse transformação daquele evento de Jesus num evento miraculoso, assim, forçado, fazer uma fake news, né? Foi colocado guardas 24 horas por dia no sepulcro para evitar, e o sepulcro foi selado também, né? Foi lacrado, de maneira que evitasse esse tipo de ação. Só que quando a Maria chega lá, não tem mais guarda nenhum e todos os. E o sepulcro estava aberto.
nesse sentido. E ela volta e fala isso sentida para Pedro e para os apóstolos, né? E é interessante, vocês notaram que lá fala aquele apóstolo a quem Jesus amava, e esse é o próprio João falando de si. Então ele colocava esse qualificativo para mencionar a si mesmo, né? E quando os apóstolos chegam lá, eles realmente notam que o sepulcro está vazio, que não tem mais nada, e voltam desesperados. Poxa vida, será que nem o corpo do nosso mestre deixaram? Então a tristeza aumenta ainda mais. Maria fica chorando lá sem saber o que fazer. E meio de assim, imagina como é que estava. Os apóstolos tinham acabado de perder o mestre, logo em seguida descobriram que o colega deles, Judas, foi quem fez a traição, e depois descobrem que Judas se mata. Então, assim, eles estavam comovidos daquilo, eles estavam sem esperança alguma, nenhum deles tinha esperança, porque eles haviam depositado a esperança em Jesus, e de repente ele foi morto, agora acabou, tudo, tudo, tudo. Maria Madalena ainda queria fazer alguma coisa, pelo menos ela cuidaria do corpo do mestre, mesmo assim ela se frustrou, porque não foi possível fazer. E em meio de tudo isso, Deus surpreende a todos, e aí Jesus aparece. E é interessante como é que Maria reconhece Jesus quando ele olha para ela e chama o nome dela. Hoje eu ouvi uma frase bem gozada dizendo assim que no mundo nós temos 7 bilhões de pessoas e mesmo assim Deus não confunde o nome de ninguém. É interessante, ele conhece de maneira pessoal. Nosso Deus não é uma energia cósmica que paira pelo universo de maneira impessoal. Ele é um Deus que lhe conhece pelo seu nome, que sabe quem é você, que se interessa pela sua história de vida, que quer agir na sua vida. Esse é o Deus maravilhoso, é o Deus a quem a gente honra e o Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus. Vamos voltar ao nosso painel dos evangelhos, vamos agora concluir esse assunto. A gente já viu os sinóticos, a gente viu na aula passada sobre as principais características. Chegamos agora ao Evangelho de João. João era apóstolo de Jesus, é aquele apóstolo querido, né, aquele a quem Jesus se referiu assim. Ele escreveu o evangelho dele pensando nos crentes, pensando em atingir, né, a cada um dos crentes para apresentar quem era Jesus, mas não um Jesus que tinha aquele viés dos sinóticos, que era muito mais o homem que passou por aqui. Ele queria apresentar Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador pessoal, que era divino e que vinha a agir na vida de cada um de nós. Esse é o Deus maravilhoso, esse é o Jesus maravilhoso que está agindo no nosso lugar, né, que morreu no nosso lugar e que veio aqui. Então ele tem bem esse. A gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos agora. Alguns dados importantes sobre a pessoa de João, sobre o Evangelho de João. Primeiro, esse Evangelho ele tem quase 93% de todo o material dele como único, ou seja, ele não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Então a gente vê que é um evangelho que tem algumas propriedades, que tem alguma complementariedade da vida de Jesus em relação aos sinóticos. Ele é conhecido como o livro dos 7 sinais, a gente vai ver quais são esses 7 sinais, e eles têm sinais que mostram e que demonstram, né, Jesus agindo de uma maneira divina, né, que é quem é esse Deus maravilhoso que a gente tem. Ele destaca a divindade de Cristo, de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele como Deus que veio ao mundo, por isso que ele começa chamando Jesus de Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? E a ênfase em aumentar a fé das pessoas que leem está muito claro no uso da palavra crer. A palavra crer aparece mais de 100 vezes em todo o Evangelho, só no Evangelho de João. E a gente vê como isso é importante para ele, né? E é o Evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo, sobre a missão do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. O autor, quem é João? João é esse discípulo a quem amado de Jesus, né? A quem ele mesmo se refere dizendo isso. Ele é um judeu nascido na Galileia, ele era um pescador também, e filho de Zebedeu e Salomé. E Salomé é provavelmente irmã de Maria, ou seja, João era primo de Jesus.
E provavelmente primo também de João Batista, que era primo de Jesus. Então a gente tem uma coisa como uma grande família. E João, com o irmão dele que chamava Tiago, né? Os dois eram filhos de Zebedeu. E os dois eram conhecidos por um nome muito interessante. Eles eram chamados de Bonerges, ou filho do trovão, ou então filho do tumulto. Ou seja, é um pessoal que gostava de fechar o tempo com o pessoal. É um pessoal que, digamos assim, hoje em dia seria chamado de barraqueiro. É um pessoal que bateu, levou. Então, assim, é interessante a gente ver um cara que tinha o nome dele de tumultuado, né, tumultuoso, ou filho do tumulto, terminar sendo chamado de apóstolo do amor, né, amado por Jesus. Isso é muito interessante como Deus transforma e trabalha no coração de cada um. Qual foi o propósito na hora que João escreveu esse evangelho? É muito claro, a gente já viu esse versículo, João 20:31, que diz: estas coisas aqui, né, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é muito claro. O Evangelho de João é aquele que, se a gente dissesse, vamos começar a ler a Bíblia para entender a mensagem do cristianismo, comece pelo Evangelho de João. Porque ele é conciso e ele tem esse objetivo muito claro, apresentar Jesus como aquele que vai atingir, que vai salvar a sua vida. Ele apresenta Jesus como divino, como filho de Deus. Não somente um homem, não somente humano, mas também humano, onde ele convive harmonicamente com essas duas naturezas, né? Ele tem as duas naturezas fundidas numa única pessoa. Ele trata da natureza e da pessoa de Cristo e do significado da fé nele. Ele vai trazer o principal objetivo, que é o quê? A salvação da gente, da perdição, da morte e do pecado. Qual é a divisão? Qual é a principal divisão do Evangelho de João? Ele começa com um prólogo dos primeiros 18 versículos, onde ele coloca que ele chama que o verbo, né, e o verbo é aquele conceito que a gente já conversou um pouquinho, é mais do que palavra, é mais do que ação, é a essência daquilo que é. Então ele vai falar que o verbo com V maiúsculo, que é a essência de todas as coisas, ela se faz carne, habita entre nós e ele é Deus. E é interessante, esses primeiros 18 versículos, eles pautam todo o cristianismo em relação a como entender Jesus. Depois, ele vai falar, ainda até o final do capítulo 1, sobre as manifestações da divindade de Cristo e como é que ele foi. Deus veio ao mundo, aí tinha João Batista, e depois vai indo, vai falando sobre um pouquinho Jesus. Então ele vai do final aí, da metade do capítulo 1 até o capítulo 12. Está nesse pedaço, esse quinto aqui, essa segunda parte das 5 que eu estou citando, como demonstrações da manifestação da divindade. Depois, a terceira parte é a revelação particular. São instruções aos discípulos. Algumas são discursos que são feitos aos discípulos de maneira muito particular, muito especial, muito específica. E nesse sentido, elas servem para a gente como seguidor de Cristo também. Depois, na quarta parte, a sua humilhação e triunfo sobre a morte, nos capítulos 18 até o 20, e o epílogo, que é a parte da conclusão final, está no capítulo 21. Todos as cinco partes do Evangelho de João têm um propósito: mostrar que Jesus é Deus e Salvador da humanidade. O que Jesus fala sobre si mesmo? São o que são chamadas de eu sou absoluto. Ele fala de si mesmo. E ele fala o quê? Primeiro, em 8:24 ele fala: se vocês não creres que eu sou, vocês morrerão. E morte aqui tem o sentido de morte de significado. Jesus é Deus. Ele fala e vocês devem crer em mim, porque eu sou. Depois ele fala assim: então sabereis que eu sou. Eu sou. E é interessante porque por que eu estou destacando eu sou? Porque quando Moisés chega no monte e pergunta: quem é você? Qual é o seu nome para que eu fale para o povo que está lá embaixo? Quando eles me perguntarem quem é Deus, Deus dizia assim: digam para eles que eu sou o eu sou. E é interessante que Jesus usa a mesma expressão no Evangelho de João, né? João destaca essas palavras de Jesus para demonstrar exatamente a mesma coisa.
No 8:58 ele vai falar, porque antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. E depois ele fala, em 13:19, para que vocês creiam que eu sou Deus, para que vocês creiam que eu sou aquele que é. Quando a gente falou sobre o Eu sou, é muito interessante porque Jesus, em algumas partes, ele vai falar que ele é alguma coisa. Aqueles lá são eu sou absolutos, ou seja, eu sou sem complemento. Agora, 7 vezes, Jesus menciona que ele é alguma coisa. Vamos ver isso, é muito interessante que isso pode ajudar você um dia a fazer um estudo, quem sabe, pode usar esse material à vontade. O primeiro deles está em João 6:35. Ele fala, eu sou o pão da vida. Né? Então, assim, aquele que se alimenta de mim nunca vai ter fome. Eu sou o pão da vida. E em 8:12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Né? Eu vim iluminar, eu vim trazer luz. E a luz tem uma função muito interessante. Porque quando você tem, por exemplo, uma gaveta mofada na sua casa, quando você descobre que tem aquela coisa, aquele bolor, o que você faz? Você põe na luz do sol, porque a luz do sol mata o bolor. É interessante, a luz ela tem uma função também de purificar. Então, assim, a luz ela tanto revela o pecado quanto ela o purifica. Então, se você está precisando na sua vida trabalhar alguns aspectos, lembre-se, vá para a luz, porque em 8:12 Jesus vai falar que ele é a luz do mundo. Depois ele fala que ele é a porta das ovelhas, e as ovelhas passam por ela. A porta em que sentido? A porta é um limitador. Então a porta quer dizer que aquele que passa pela porta, ele se estabelece em uma outra situação, em outro aprisco, e é isso que ele nos convida também a fazer. Quando ele fala eu sou a porta das ovelhas, porque as ovelhas passam por mim e elas encontram segurança, né, das aflições que elas têm. Depois ele falar que não, ele não é somente a porta, mas ele também é o pastor que cuida da ovelha. Em 10:11 ele fala, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né, para que a gente possa estar sempre disponível e disposto a seguir a esse Deus maravilhoso. Né? E o quinto eu sou, está em 11:25, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Esse trecho aqui está lá em Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a nossa esperança, que nós também um dia, crendo nesse Deus maravilhoso e colocando a nossa confiança em Jesus, nós também teremos a ressurreição e a vida que vem dele, não vem de nós, não é pelo nosso mérito, não é porque eu sou muito bom, que eu sou bacana, que eu não peco, não, mas é porque Jesus me deu isso de presente. O sexto é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note bem em João 14:6, ele coloca o artigo o caminho. Ele não é um caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. É a única verdade realmente com V maiúsculo, porque ele é aquele que dispensa a verdade completamente sobre nós e a gente vê a verdade que é o próprio Deus. A gente olha para Jesus e vê o próprio Deus. E ele é a vida verdadeira, ele é a vida abundante, como ele falou. Ele vai falar lá em João 10:10 que eu sou a vida abundante, eu trouxe vida abundante para aqueles que me seguem, não somente uma vida parcial, pequena, mas uma vida completa e total. E o último dos eu sou, está em João 15, fala eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor, e aquelas pessoas que estão em mim são as varas, e as varas foram feitas para produzir fruto. É interessante que quando ele fala eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor, toda vara que está em mim dá fruto. Ele não falou assim, ó, quando a vara está em mim, ela pode escolher dar ou não dar frutos. Não. Ela fala, toda vara que está em mim dá frutos. Aí eu pergunto, você é uma vara que está na videira verdadeira? Você está fincada realmente? Você está se alimentando da seiva que vem do Senhor? E o fruto que você tem dado, qual é? Como você tem produzido para o reino? O que as pessoas falam quando olham para você e descobrem que você é um cristão? Isso vai dizer para você o quanto você precisa ainda trabalhar alguns aspectos da sua vida. Aí Jesus vai falar que ele é Deus. E para isso, João destaca 7 sinais de que Jesus é Deus e vamos trabalhar eles agora um a um. Primeiro, nas bodas de Caná,
Jesus vai transformar a substância, ou seja, ele é o Senhor da natureza. Ele é Deus que pode todas as coisas. Lá está lá em João 2, de 1 a 11. Depois ele vai curar o filho de um oficial do rei, né, que está em 4, 46 a 54, onde ele fala que ele é senhor do corpo, ele é senhor da doença, ele domina todos os elementos que estão de vida à nossa, né, à nossa volta. Depois ele vai curar o paralítico em Betesda, né, que está lá no começo do capítulo 5, que é aquele homem que fala que ele já estava sem esperança, e Jesus o cura e depois diz para ele, ó, vai, não peques mais, porque para que não te aconteça coisa pior. Interessante, agora Jesus diz que ele é o Senhor, inclusive sobre o pecado. Ele pode perdoar o pecado e ele nos adverte sobre as consequências. Depois ele vai multiplicar os pães. Ele vai ser o Senhor do alimento. Ele é o Senhor que não somente transforma a substância, como ele fez lá nas bodas de Caná, mas ele também multiplica, ele cria a partir do nada. Ele pega um pão e multiplica aquela substância daquele pão várias vezes, né? E aí ele alimenta uma multidão de pessoas. Depois, ele caminha sobre as águas. Agora ele vai demonstrar um outro tipo de controle sobre a natureza. Em João 6,16, ele anda para que a gravidade não mais o afeta. A água sustenta o corpo de um homem. Então ele está querendo dizer o seguinte, que a natureza também é submissa a esse Senhor maravilhoso. Depois ele vai fazer a cura de um cego de nascença. E é interessante que quando ele cura o cego de nascença, ele também mostra para a gente que Deus tem um propósito em todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más. E é interessante porque quando os apóstolos perguntam para ele, mas quem foi que pecou? Ele fala, ninguém pecou. Vocês não entenderam? Ele é cego de nascença para que se manifeste nele a glória de Deus. Quer ver? Ó, cego? Veja. E ele começa a ver. É interessante como a nossa moral reduz Deus. É assim, não pode acontecer nada de mal ao mundo, porque senão Deus não seria bom. Pode sim. A ausência do bem, que é a pessoa de Deus, provoca na gente o sentimento mal. E a maldade e os problemas acontecem porque a gente se distancia voluntariamente desse Deus maravilhoso. E o último é a ressurreição de Lázaro, que no capítulo 11, né, nos primeiros 46 versículos, ele vai dizer o que nesse capítulo? Que o Jesus é Senhor da vida e da morte. Ele é o Deus que tem o poder da vida e da morte. Então a gente vê, são 7 sinais que mostram que João demonstra que Jesus é Deus e Senhor de todas as coisas. Comparando os sinóticos com João, sinóticos têm uma ênfase no ministério da Galileia e João, o Evangelho de João, tem Jesus na Judéia. Os sinóticos, Jesus fala muito para multidões, como ele fez lá no Sermão do Monte e tudo mais. Já João, ele é muito de indivíduos. Se você pegar os primeiros capítulos, assim no capítulo 3 ele fala com Nicodemos, eu tenho o nome. No capítulo 4 ele fala com a mulher samaritana. No capítulo 5 ele vai falar com o homem de Betesda, do tanque de Betesda. Todas são encontros pessoais, individuais, essa é a ênfase maior do Evangelho de João. Nos sinóticos, o ensino é concentrado na ética, ou seja, na prática da vida cristã, na boa prática da vida cristã. Enquanto que em João o ensino é concentrado na pessoa de Jesus. Assim, é crer em Jesus que é mais importante do que fazer. Entender essa dinâmica é muito importante, porque é a diferença que tem entre o ser e o estar. Quando a gente fala assim, eu estou fazendo o bem, é uma coisa. A outra diz assim, quando eu sou uma pessoa que sou submisso ao bem, ou seja, eu tenho a bondade dentro de mim e ela é quem motiva as minhas ações, é isso o que é ética cristã. E nos sinóticos narram muito mais o que Jesus fez, enquanto que João narra muito mais o que Jesus é. Em João é muito claro a função da fé. A gente já tinha falado por isso. Ó, 2 versículos. João 3,16 fala que Jesus é suficiente para a salvação. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, ou seja, a salvação é suficiente. Porém, quando a gente pensa em a condenação, João acaba deixando por conta da condenação daquela pessoa que não crê. Sou eu quem creio ou sou eu quem não creio? E em João 3,18, ou seja, 2 versículos depois do anterior, ele vai falar que quem não crê já está julgado e condenado. Não tem outro caminho.
Porque Jesus não é só suficiente para a salvação, ele é o único caminho. Ele é o plano de Deus manifesto para a salvação do homem. Vamos concluir essa nossa lição deixando alguns pontos para refletir para a gente conversar no domingo que vem. Primeiro, por que, na sua opinião, Maria Madalena inicialmente não reconheceu nem os anjos nem Jesus? Chamou até Jesus de jardineiro. Por que você acha que isso aconteceu? E depois ela pede o jardineiro para levar o corpo. Ela fala, deixa que eu levo. Qual era o significado disso? Tinha alguma coisa a mais? O que você imagina? Em terceiro, Jesus no final vai dizer assim, Maria, me deixa aí. Ou seja, não me agarre, não me segure, não me abrace, né? Qual seria, por que você acha que Jesus não curtiu mais o momento, não ficou assim, Maria, fica mais um pouquinho. Ele fala que ele tem que ir para o Pai. O que significa isso, na tua opinião? Vamos conversar no domingo? Gente chegando ao final, que Deus abençoe a nossa caminhada, a sua caminhada, e domingo que vem a gente se vê. Deus abençoe.